Fala, nação alvirrubra, tudo bem com vocês? Olha, depois que nós postamos aqui no canal, publicamos uma matéria sobre a situação do Team Bus, que está em total abandono no terreno do CT, nós fomos em busca de respostas da atual diretoria do Náutico para saber por que chegamos naquele ponto. Por que o ônibus do Náutico, que já deu tantas alegrias à torcida na Avenida Alvirrubra, como na Série C em 2023, por exemplo, para saber por que o Náutico deixou com que o ônibus ficasse naquele estado. Pelo vídeo anterior que nós mostramos aqui, o ônibus está sendo tomado pelo matagal, a ferrugem já está corrompendo ali, corroendo a lataria, e eu tive até informações esta semana de que na área interna do veículo há problemas no ar-condicionado, há problemas da capotaria, ou seja, nas cadeiras, e tudo isso precisaria passar por uma grande reformulação no ônibus para que o Team Bus voltasse a circular e servir ao Clube Náutico Capibaribe. E nós fomos atrás das respostas. Vamos trazer tudo para você, só vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, Torcida Alvirrubra, tá certo? Você torcedor, você torcedora, se inscreva aqui no canal, dá um like neste vídeo. Você pode também assinar o nosso canal Multiplay no WhatsApp, é de graça, só buscar em canais, Multiplay PE, e todas as informações estão compiladas lá para você de todas as nossas redes sociais, que você também pode seguir no @MultiplayPE, está aqui o endereço para você. E o QR Code também do nosso canal no WhatsApp. Pois bem, depois que nós publicamos aqui no canal e nas nossas redes sociais, o estado de abandono que está o Team Bus, logicamente que nós precisávamos ir atrás de respostas para dar aqui ao nosso internauta. E fomos atrás de respostas. Então, tivemos uma resposta da diretoria atual do Náutico, e conversei muito com as pessoas que trabalham no Náutico para entender a situação, mas a nossa equipe teve acesso a documentos que comprovam que, mesmo o ônibus não sendo do Náutico, já foi feita a manutenção e o Náutico pagou essa manutenção. E patrocinadores pagaram também a capa, o envelopamento do ônibus. Tudo isso, a partir de agora, nós vamos mostrar no dossiê Team Bus. Roda aí. Essas imagens são do jogo Náutico e São Bernardo, Série C de 2023. Avenida Alvirrubra. Olha qual foi o ônibus que levou a delegação para a sede e para o Estádio dos Aflitos. O Team Bus. Talvez sejam essas as últimas imagens do ônibus que já deu, como eu falei, tantas alegrias ao torcedor do Clube Náutico Capibaribe, preencheu aí a Avenida Alvirrubra de vermelho e branco, trouxe um ar a mais, né? Quando o ônibus chega todo adesivado com as cores do clube, a bandeira do clube, o escudo do clube. E isso aí foi Náutico e São Bernardo, 2023, tá? Série C, ou seja, há 2 anos, vamos dizer assim. E nós fomos em busca de respostas. Entender por que o Team Bus, que antes era assim, ficou assim nesse estado, com o mato tomando conta, com a ferrugem tomando conta, e eu fui conversar com a comunicação do Náutico para entender o porquê que chegamos nesse estado de abandono do ônibus. A resposta que eu obtive do Náutico foi a seguinte: o Náutico não é dono do Team Bus. O Team Bus foi uma ação de marketing da montadora, quando patrocinou o Campeonato Brasileiro da Série A, 2018, por aí, 2019, por aí. E o Náutico recebeu o ônibus. Para o Náutico receber o ônibus, o Náutico precisaria da nota fiscal, não é? O ônibus precisaria ser faturado
em nome do Clube Náutico Capibaribe, já que seria o dono do veículo, utilizaria o veículo. E a montadora, através de uma concessionária aqui no Recife, encaminhou o ônibus para ser faturado via concessionária para o Clube Náutico Capibaribe. E eu lembro muito bem, nesta época, que o Sport recebeu um ônibus, o Santa Cruz recebeu o ônibus, que utiliza até hoje, e o Náutico recebeu o Timbus. Tá? O ônibus chegou. O Náutico utilizou o ônibus, Série A, depois Série B, depois Série C, como vocês estão vendo aí, viram aí nas imagens. Mas de uns tempos para cá, o Timbus não foi mais utilizado, o Náutico utiliza um outro ônibus, é um ônibus fretado, é um ônibus alugado, tá? Que eu até entendo que o custo do aluguel é menor do que o custo da manutenção e manter o ônibus em atividade, mas eu até sugeri no vídeo anterior que o ônibus fosse utilizado pela base, pelo futebol feminino, e eu fui em busca das respostas. E aí, nossa produção também foi em busca, foi atrás, e o Náutico nos informou que o ônibus não pertence ao Náutico, não existe documentação que comprove que o Náutico é o dono do veículo, por conta dessa transição aí, dessa transferência da montadora para a concessionária, e a nota fiscal do ônibus não saiu em nome do Náutico, no CNPJ do Náutico, e aí ficou nesse impasse. Mas o ônibus foi cedido ao Náutico, e o Náutico utilizou o ônibus, tá? Não era dono, mas utilizou. E aí, meus amigos, a informação de que o Náutico diz é que não pode fazer nada atualmente, porque não há documentação que comprove que o Náutico é dono do veículo, não há como dar entrada numa manutenção sem a documentação do veículo. Tá, entendemos que o Náutico não é o dono do carro, tá? Isso é verdade. Mas a nossa produção recebeu com exclusividade documentos que comprovam que, mesmo o Náutico não sendo dono, o Náutico já fez manutenção no veículo. O Náutico já teve ação de penhora do ônibus. Um funcionário que não sabia dessa situação colocou o Náutico na justiça e, como penhora para pagamento da dívida trabalhista, acabou colocando o ônibus como penhora. E nós vamos trazer aqui todos esses documentos com exclusividade aqui no Multiplay, para você entender, torcedor, aqui não é questão política, eu não estou aqui defendendo bandeiras, bloco A, bloco B, de líderes partidários do Clube Náutico Capibaribe. O nosso intuito aqui é simplesmente fazer com que o Timbus volte a circular. Porque o Timbus não é um patrimônio do clube. Isso é verdade. O Náutico não é dono do ônibus. Mas o ônibus já deu tantas alegrias, é um símbolo do Clube Náutico Capibaribe. E se o profissional não anda neste ônibus, a equipe atual, pela modernização do futebol, pelo fato da estrutura, o ônibus não é leito, né? O ônibus não é leito. Hoje o Náutico anda com ônibus de leito, 2 andares, uma estrutura maior para a delegação. Ok, nós entendemos essa situação. Mas o Timbus poderia sim estar servindo ao Clube Náutico Capibaribe em outras bases, outras categorias de base, no futebol feminino. O que não dá, o que não pode, é o Timbus, que é um símbolo do clube, estar jogado às traças ao mato, como está atualmente. Então vamos lá, torcedor. Recebemos documentos que comprovam que o Náutico já pagou pela manutenção do Timbus. Você está vendo na tela aí uma ordem de serviço de uma oficina ligada à concessionária da montadora, e esse serviço foi feito em nome do Clube Náutico Capibaribe para a manutenção do Timbus. E está bem claro aí, cliente, Clube Náutico Capibaribe. O endereço, Avenida Rosa e Silva e 1085, o número da sede dos aflitos. Tem a placa do ônibus, tem o chassi do ônibus, o ano de fabricação do ônibus, em 2009, esse ônibus foi fabricado. E tem aqui a data do serviço.
1/3/2018. 1 de março de 2018. A primeira revisão que foi feita no TeamBus. E você vê a lista extensa de serviços que foram feitos, tá? Retentor, junta de cáter, interruptor. Eu estou lendo aqui de forma aleatória, tá? Bucha do mancal, nem sei o que é mancal, não sou mecânico. Braçadeira, lona, polia, junta, bomba d'água, mangueira. Bom, inúmeros serviços foram feitos em 2018, no dia 1º de março, tá? Eu quero chegar no final da ordem de serviço para mostrar a vocês que o valor total em 2018 o Náutico pagou, tá? Foi o Náutico que pagou. R$23 mil na primeira manutenção. Eu tenho aqui a ordem de serviço da última manutenção que foi feita no TeamBus, tá? Na mesma oficina, no dia 11 de maio de 2023. 11 de maio de 2023, a última ordem de serviço na mesma oficina para manutenção do TeamBus. E está aqui a descrição do serviço. Vazamento de óleo lubrificante, vazamento de fluido hidráulico. Ordem de serviço no total de R$ 223,91. Tá? O Náutico, através até de uma ação de merchandising, procurou uma empresa para adesivagem do veículo, que a gente chama na linguagem publicitária de plotagem. Né? Acho que é isso, plotagem. Pois bem, tem aí funcionários colocando uma nova adesivagem no TeamBus. Esse serviço não foi pago pelo Náutico, tá? Vamos ser justos. Não foi pago pelo Náutico. E eu tenho a nota fiscal aqui que nossa produção conseguiu. A nota fiscal foi emitida, tomador do serviço foi a empresa que patrocinava o Náutico na época, tá aí o nome. Na nota fiscal, tá dizendo aqui a descrição do serviço. Vocês estão vendo uma taja aí, é porque tem algumas chaves Pix, tem documentos pessoais do funcionário dessa empresa patrocinadora do Náutico à época, e aí não vale a pena colocar aqui, não seria ético colocarmos aqui os dados pessoais de um funcionário dessa empresa. Então a gente está cobrindo esses dados, por isso que vocês estão vendo essa taxa aí, tá bom? Tá aqui, projeto de sinalização com impressão, recorte eletrônico e aplicação de material adesivo em veículo tipo ônibus. Total do serviço, R$ 15.312,62. Quem pagou esse serviço não foi o Náutico. Quem pagou foi o patrocinador. A nota foi emitida para o patrocinador, que colocou, logicamente, seu nome no ônibus. Tá aí. Tá certo? Isso poderia ser feito agora. Se o Náutico não tem dinheiro, o Náutico poderia fazer um name rights desse ônibus e colocar esse ônibus de novo em circulação. E pelo menos consertar esse ônibus. Se o Náutico não pode utilizar com o elenco principal, por conta da estrutura do veículo, tá? Que não é leito, que não tem a estrutura de um ônibus leito, 2 andares, ok? Mas há 2 anos o Náutico utilizava esse ônibus. Se o elenco hoje não pode andar no TeamBus, por conta da estrutura do ônibus, do modelo do ônibus, ok, a gente entende. Mas que o TeamBus poderia servir para as categorias de base, poderia servir para o futebol feminino, lógico que poderia. Tá? E aí o marketing do Náutico poderia, quem sabe, colocar um name rights nesse ônibus e o patrocinador cuidar de tudo. Tá? Outra questão. Recebemos documentos de uma tentativa de penhora do TeamBus. Como eu falei agora há pouco, um funcionário que não sabia, e nós estamos cobrindo o nome dele aí, logicamente, por questões éticas, tá? Colocou o Náutico na Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, tá aí, 21ª Vara do Trabalho do Recife,
auto de penhora e avaliação. A data 2021, 20 de agosto de 2021, está aí o processo do auto de penhora. E aí o funcionário coloca a ação contra o Náutico, a dívida R$ 181.459,11 aproximadamente. E aí tem, procedi a penhora e avaliação dos bens a seguir enumerados. Um veículo ônibus de placa KYF 2480 do Rio de Janeiro, com chassi tal, a diesel, marca e modelo da montadora, né? Modelo do ônibus, ano de fabricação 2009, sem reserva, avaliado aproximadamente em R$210 mil. Era a avaliação do ônibus. Tá aí o documento comprovando para você. Nossa produção aqui, nossa edição, cobriu o nome do oficial de justiça, porque não vem ao caso, tá? E o interessante desse auto de penhora, que é seguido de um auto de depósito, é que no dia 25 de fevereiro de 2021, tem um documento chamado auto de depósito, onde diz que está sendo feita a penhora, e o depositário está aqui assinado, preenchido, Bruno Maia Becker. Tem os dados pessoais de Bruno, endereço, documentação que a gente também cobriu, tá? Não interessa isso aqui para o torcedor. E para constar, o oficial de justiça avaliador lavou o presente auto que assinou ao lado de quem foi o depositário. A assinatura de Bruno Becker, o presidente do Clube Náutico Capibaribe. E aí nós cobrimos também o nome do oficial de justiça por uma questão ética. E está aqui, ciência da penhora, assinada pelo presidente atual do Clube Náutico Capibaribe, que à época, em 2021, era advogado do Clube Náutico Capibaribe. Então, torcedor, é possível fazer. Pode não ser a prioridade do Náutico no momento. O Náutico precisa pagar a folha, os salários estão atrasados, a expectativa é que se pague até antes do jogo contra a equipe do Figueirense. Salários de carteira, tá? Todo o elenco, salários do mês de junho estão atrasados. O Náutico tem a prioridade da recuperação judicial. O presidente precisa, inclusive, criar um mecanismo para que o Náutico tenha aí um recurso de R$1.200.000 para que ele devolva ao fundo de caixa da recuperação judicial. Nós entendemos tudo isso, tá? E a gente entende a crise financeira que o Náutico está passando. Não é fácil estar na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Cotas são lá embaixo, o patrocinador não chega junto, porque a visibilidade na Série C é bem menor do que na Série B e que na Série A. Isso é compreensível. Mas também é preciso entender que é possível fazer. O Náutico nunca foi dono do Team Bus, tá? Isso é um fato. O Náutico não é dono do veículo. Mas o Náutico já pagou pela manutenção do veículo. O Náutico já conseguiu um patrocinador para fazer a adesivagem, dar uma nova roupagem, uma nova cara ao Team Bus. E repito, se não serve para o elenco atual, por conta da estrutura, por conta do conforto, pode servir para a garotada da base, que disputa tantos campeonatos aí e viaja com o Náutico aí para o interior. Pode servir para o futebol feminino, sim, o futebol feminino vai ter que voltar, principalmente se o Náutico quiser ser um clube formador. O Náutico precisa ter equipe de futebol feminina, sim. O Náutico precisa ter uma estrutura para voltar a ter o certificado de clube formador. Então, torcedor, o que nós queremos com isso é que o símbolo do Náutico, mesmo não pertencendo ao Náutico, volte a circular e trazer alegrias para o torcedor alvirrubro, independente da categoria, se é futebol feminino, se é a categoria de base, se é o profissional. Mas o que não pode é um objeto que já trouxe tantas alegrias ao torcedor, símbolo do Náutico, ficar nesse estado. Galera,
Eu peço a você mais uma vez que se inscreva no canal, ative aqui os sininhos para as notificações. Você pode também seguir nossas redes sociais e o nosso canal no WhatsApp. É de graça, você pode ter todas as informações, tudo compiladinho aí no seu celular, na palma da sua mão. E para matar as saudades, vou deixar você, torcedor alvirrubro, com uns bons momentos da época que o Tim Bus andava pelas ruas do Recife. Até a próxima!